Oi pessoal, Renan Martins aqui, sou farmacêutico esteta, mestre em ciências farmacêuticas e consultor farmacêutico na Central Injetáveis. Nós viemos falando de várias disfunções estéticas por aqui, de alguns ativos para essas disfunções e hoje não é diferente. O tema de hoje é mais direcionado para o público feminino e justamente por ser uma disfunção estética prevalente nesse público, que é a celulite. A celulite está muito ligada ao hormônio feminino estradiol ou estrona. Normalmente, os homens têm taxas muito baixas desses dois hormônios, se comparados ao público feminino. Por isso que não é tão comum nós observarmos celulite em homens. Entretanto, se o nível de conversão da testosterona em hormônios femininos, como o estradiol, o estrogênio, a estrona, ele for aumentado, a gente pode sim ter uma propensão ao aparecimento dessas celulites, mesmo no público masculino. Para a gente falar da celulite, primeiro é bom a gente deixar claro que a celulite não é uma condição patológica de doença. A celulite ela pode estar associada a três problemas. O primeiro é o fator vascular, e aí a gente correlaciona a questão de suprimento de sangue, a irrigação, a forma com que essas células estão recebendo toda essa circulação, esses suprimentos estão chegando ou não a essa célula, e a gente pode incluir também a questão da bomba de sódio e potássio. A gente também pode relacionar um problema cutâneo. Nesse caso, ele vai estar ligado com a aparência que essa pele acaba adquirindo, e ela vai requerer mais atenção, especialmente nos graus mais avançados. E por último, a gente tem que falar da parte hormonal, que já que a gente falou, e só lembrando que tudo está interligado, não dá para ter uma característica isolada sem relacionar com as outras. Especificamente nas celulites, a gente pode ter a classificação em 4 graus. O primeiro grau ele é mais suave, é de difícil identificação, porque nesse grau a gente não vê ondulações e nem depressões na pele. Mas se a gente for pinçar a pele, se a gente fizer um movimento de pinça, de compressão, essa área comprimida ela vai apresentar teste positivo. O segundo grau, ou também conhecido como grau 2, é notável ao toque mesmo sem compressão dos tecidos. Então nesse grau, as ondulações ou irregularidades, os furinhos, eles já vão começar a ser notados mesmo que a gente não comprima essa pele. Às vezes só da gente passar a mão, só do próprio tato naquela região, a gente já consegue sentir. E outra característica é que nunca o grau 2 vai apresentar dor. Já o grau 3, ele vai apresentar algumas irregularidades, mesmo sem a palpação ou sem movimento de pinça. Ou seja, nós teremos irregularidades aparentes e nodulações claramente visíveis e também não vai apresentar dor. O quarto grau é que a gente considera como mais problemático, porque a gente vai ter nódulos aparentes, podendo aí ter um pouquinho de fibrose, a gente vai ter inchaço, a gente vai ter comprometimento de circulação e, além de tudo, ainda vai ter relato de dor pelo paciente. Embora ela se manifeste na pele, a gente precisa entender que é uma disfunção estética que está aí com causas sistêmicas. Ao mesmo tempo, o paciente da estética ele é um paciente ansioso, ele é mais imediatista, então ele já quer se ver livre daquela disfunção estética ou problema que incomoda ele. Então assim, a gente tem muitas alternativas para o tratamento da celulite e dentre elas a gente vai citar a intradermoterapia, que é algo que a gente já vem falando aqui. Então conhecendo os problemas que a gente falou aqui, o que a gente vai fazer na hora da gente desenvolver a escolha dos ativos para a gente tratar a celulite? Nós vamos escolher ativos com propriedades que melhorem a circulação local, que melhorem o processo inflamatório dessas células adiposas e que também melhora a qualidade dérmica dos tecidos adjacentes ali. Então, quando a gente for falar de ativos especificamente para celulite, o grau dessa celulite vai ser importante para a gente na hora da escolha dos ativos. Então, identificar qual grau a disfunção estética apresenta durante a anamnese do meu paciente vai me ajudar na escolha dos ativos. A gente pode citar alguns como DMAI, condroitina, cafeína, benzopirona, então a gente vai falar de alguns. O DMAI ele vai promover uma melhora de tônus, de elasticidade e firmeza na pele. Então a gente vai ter uma pele menos flácida, além da gente ter uma atuação a nível de membrana plasmática, diminuindo a formação de radicais livres. Quando a gente fala da condroitina, ela vai favorecer a síntese de novos componentes da matriz extracelular,
como o colágeno, o ácido hialurônico, e ela também vai possuir um efeito anti-inflamatório, o que é bastante positivo no caso da celulite. Já a benzopirona, ela é bem interessante a gente colocar na mescla, porque ela vai promover uma melhora da circulação e da permeabilidade capilar. Então isso acaba reduzindo o inchaço e a má circulação. Essa combinação de ativos que a gente acabou de mencionar, ela pode ser muito eficaz para os graus iniciais, né? O grau 1 e o grau 2. Se o paciente tiver graus mais avançados, como 3 ou 4, aí a gente precisa pensar na modificação de um ou mais ativos dessa mescla, colocando aí talvez uma pentoxifilina, que vai melhorar a microcirculação local além da ação lipolítica, e toda vez que eu melhoro a circulação, eu favoreço a drenagem de toxinas. A gente pode pensar também na L-ornitina, que junto com a L-carnitina, elas podem ser usadas para mobilização das gorduras do organismo e para melhora do metabolismo local. E a gente ainda pode pensar na hialuronidase, que é uma combinação de enzimas que vão favorecer a despolimerização do ácido hialurônico no tecido conjuntivo, e com isso a gente vai favorecer uma maior permeabilidade e distribuição de substância no espaço tecidual. Com isso eu vou ter maior drenagem de toxinas e redução do edema. Então, especificamente a hialuronidase, ela pode ser utilizada aí como um ativo interessante em pacientes grau 3 e 4, onde existe um maior comprometimento tecidual, e ela vai ser utilizada como facilitador mesmo de absorção e difusão dos demais ativos por conta da pouca drenagem no local. Cabe ressaltar, pessoal, que é importante fazer a anamnese bem feita do paciente para ver se ele não é alérgico à hialuronidase. Bom, pessoal, a gente tentou falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante incômodo, especialmente nas mulheres. O conteúdo dele é gigante, então a gente tentou ser o mais objetivo possível. E é isso. Fiquem ligados aqui e até breve.